Questão 9, né, aí fica a critério de vocês, né? Desenhe um arco aórtico demonstrando toda a sua divisão. O que eu queria salientar nesse desenho, só para tomar o cuidado, tá? Na porção ascendente aqui, ó. Deixa eu colocar uma caneta aqui. Então aqui, ó, nessa porção ascendente. Por exemplo, cai uma pergunta para vocês assim: na bifurcação da aorta, qual que é a primeira ramificação dessa importante divisão do sistema, do sistema circulatório? Tem muita gente que responde que tem a aorta ascendente, né? Então o coração está aqui embaixo. Eu tenho a aorta ascendente. Tem muita gente que responde que a primeira bifurcação da aorta ascendente é o tronco braquiocefálico, né? Aqui do lado direito do paciente. Só que não é, tá? A primeira ramificação, tá? Da aorta são as artérias coronárias, seja a artéria coronária direita, seja a artéria coronária esquerda. Essas duas artérias, elas levam sangue oxigenado para o coração, né? A aorta não leva sangue oxigenado para os sistemas? O coração não faz parte dos sistemas também? Né? Ele também precisa receber sangue oxigenado, né? Então, quem vai nutrir o coração com sangue oxigenado são as artérias coronárias direita e a artéria coronária esquerda. Então, a primeira ramificação da aorta são as artérias coronárias direita e artérias coronárias esquerdas. Não é o tronco braquiocefálico. Tá ok? Então, era isso que eu queria salientar nesse exercício aqui. Qual a função da veia cava superior? O sangue, a função da veia, né, é trazer sangue para o coração. Então, ela vai recolher o sangue dos membros superiores e da região da cabeça, da cabeça e pescoço. Tá joia? Qual a função da veia cava inferior? Ora, se a veia cava superior drena sangue dos membros superiores, cabeça e pescoço, logicamente, né, a veia cava inferior vai trazer sangue da região pélvica ou abdominal e também dos membros inferiores. Tá bom? Então, só tentar fazer uma analogia, né, do que é superior e o que é inferior para descrever as funções da veia cava superior e da inferior. Quais as características das artérias? Sua função é transportar sangue do coração, então é sangue que está saindo do coração, seja ele arterial, seja ele venoso, sob uma pressão elevada aos tecidos. Por essa razão, as artérias têm paredes vasculares mais fortes e o sangue flui mais rapidamente por elas. O tecido elástico, com o passar do tempo, tá, perde a flexibilidade. Então, as artérias, né, no avançar da idade, ela tende a se entortar ou se encolher. Tá? Isso vai gerar alguns problemas circulatórios no indivíduo. Mas é o resultado dos anos de experiência. Pode ser causado por uma cardiopatia qualquer, né, ou mau hábitos alimentares, ou mau hábitos relacionados à preguiça mesmo, né, falta de exercício físico, mas fatalmente as nossas artérias elas vão se tornar mais elásticas com o passar dos anos. Tá? Quais as características dos vasos capilares? Os capilares são compostos de uma só capa, que é chamada de endotélio. Em média, não medem mais do que 1 milímetro de comprimento. Então, só lembrando, né, os vasos capilares são os menores vasos que nós temos no nosso corpo, seja vasos venosos, né, capilares, ou arteriais capilares. É exatamente nessa região que ocorre a troca gasosa, tá? Seja dentro dos pulmões ou lá mesmo, né, no limiar dos órgãos, né, nos vasos mais externos. Quais as características das veias? É um vaso sanguíneo que leva
o sangue em direção ao coração, seja ele arterial, seja ele venoso. A maioria das veias possui válvulas unidirecionais, chamadas de válvulas venosas. Deixa eu voltar aqui. As principais características das veias, né? É o vaso sanguíneo que leva sangue em direção ao coração. A maioria das veias possui válvulas unidirecionais, chamadas de válvulas venosas, para prevenir o refluxo causado pela gravidade. Então, e também por causa do distanciamento, né, do vaso em relação ao coração. Né? Então, primeiramente, o coração, através do ventrículo esquerdo, né, bombeia o sangue para o sistema. Então, passa por todas as artérias primeiro, né, para levar o sangue oxigenado, depois tem que entrar no sequenciamento venoso para recolher o gás carbônico, e isso está muito longe, né? Está muito longe do coração. Então, para evitar o refluxo, os vasos venosos ele tem válvulas, né? Essas válvulas impedem que ocorra o retorno sanguíneo. E qualquer problema nessas válvulas sanguíneas vai provocar, né, algum tipo de transtorno circulatório. Aí vai dar, por exemplo, né, os mais simples, né, varizes, depois os mais graves, trombose, depois trombose venosa, e isso pode gerar, né, 1000 e outros tipos de problemas. Tá ok?